orem com regularidade. Algumas versões estão diferentes, né? Orai sem cessar. Aqui diz, ore com regularidade. 18. Em tudo deem graças, pois isso é o que Deus deseja de vocês, que estão unidos ao Messias e Yeshua. 19. Não apaguem o espírito. Não desprezem as mensagens inspiradas. Testem todas as coisas. Fique com o que é bom. Mantenha-se distante de toda forma de mal. Que Deus de Shalom os torne totalmente santos. Que seu espírito, alma e corpo sejam mantidos íntegros, inculpáveis para a vinda do nosso Senhor, o Messias. Aquele que o chamou é fiel e ele o fará. Amém? 24. Agora Romanos. O 11 e o 12. Não sejam preguiçosos quando é necessário o trabalho árduo. Sirvam, porém, ao Senhor com fervor espiritual. Alegre-se em sua esperança. Sejam pacientes ao passar por dificuldades. E não se afastem da oração. Amém? Que lindo, né, irmãos? Glória a Deus. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor, gente. É muito bom. Não dá vontade de sair. Olha esse culto hoje, né? Como o Senhor tem falado conosco já, através dos louvores, através dos irmãos glorificando ao Senhor, através das meninas dançando, né? Daquelas com vontade de dançar, como a gente viu ali, né? A Valentina com vontade. Falei, irmã Cláudia, você tem que dar um jeitinho ali. Ela morrendo de vontade. Isso é culto, né? Tem de tudo. A alegria, o testemunho. Houve testemunho, como o pastor esses dias nos ensinou. Quando a gente se reúne com testemunhos, com ações de graça, com oração, com cântico, louvor. Aquele que está alegre canta. E já houve tudo isso aqui, né? Pela vida da irmã Laine, que tem testemunhado que a cada dia ela está melhorando. De pouquinho em pouquinho ela tem melhorado. Tudo isso é muito maravilhoso. Mas isso não pode só ficar momentâneo. Tem que ser constante. Diga constante. Nós temos que viver uma vida constante. E aqui a palavra de Deus nos ensina nessa constância. Desde onde que nós estamos falando? Quer dizer, na verdade, desde a semana... a Mara deu risada, porque desde a semana retrasada, no ciclo de oração, que nós estamos fazendo presencial aqui no sábado, que Deus tem falado conosco. Tem falado acerca do fervor, acerca da busca. Irmãos, nós não podemos sair deste lugar sem buscar a presença do Senhor. Sem buscar poder, sem buscar dons, sem buscar as características do fruto do Espírito Santo. A gente não pode encerrar esse culto sem falar, Senhor, eu quero. Eu quero, eu quero. E isso tem que ser buscado com zelo e com fervor. Precisa ser uma busca incessante da igreja. A igreja não pode estar alienada. Nós precisamos buscar. E eu quero, eu quero. Eu tenho orado assim, irmãos. Nós estávamos conversando sobre isso e nós falamos sobre essa vida de fervor que nós precisamos ter. E alguns dias atrás, teve um pregador aqui, eu falei, Senhor, eu quero. Eu quero. Senhor, realiza, Pai. Senhor, se não for em mim, usa outro irmão, mas opera o seu dom para a edificação da tua igreja, do teu corpo. Irmãos, de repente, imediatamente, o Senhor tomou o pregador aqui. E tomou a minha vida e foi aqui variedade de línguas com interpretação. Nós precisamos buscar isso. Deus não mudou. Ele continua e Ele quer operar. E Ele está à procura de quem possa abrir o coração e dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me de forma que seja útil. Nós precisamos ser útil na casa do Senhor. Nós precisamos entrar aqui e falar, Senhor, usa-nos. Eu quero. O pastor testemunhou alguns dias atrás, quando ele estava orando, né, pela busca do Espírito Santo, em que ele foi lá em uma vigília e falou, Senhor, eu quero. E ele estava lá incessantemente buscando, e nós precisamos querer isso. Nós precisamos ver. Outro dia eu falei para um dos nossos irmãos aqui, um dos nossos irmãos diáconos estava aqui. E eu falei, irmão, cadê você?
Eu quero ver você de novo, como eu via quando você estava na mocidade. E ele ficou me olhando. Eu falei, eu quero ver você tremendo na presença do Senhor. E as crianças imitavam ele. Você acredita? Aí, é errado, irmã Cida? Eu particularmente, acho que não é errado da criança imitar. Porque a Bíblia fala que é para imitar a fé dos tais. Então, as crianças via ele tremendo de alegria, na presença do Senhor. E as crianças, os meninos, imitavam esse irmão. Eu falei, irmão, faz de novo, busca de novo. Porque é de Deus, não é nosso. E Deus nos dá. Precisamos buscar isso. A igreja precisa buscar. Nós precisamos entrar nesse lugar e buscar. Eu falei, Senhor, eu quero uma vida de fervor. Precisamos ser fervorosos. Ontem nós oramos e falamos assim, irmã Diaconisa Eusilene, a senhora quer ficar aí na porta? Beleza, fica mesmo. Mas, irmã, ora para uma vida de poder para quando as pessoas entrarem nesse lugar com malcriação, quando elas entrar perturbadas, porque às vezes a gente tem pessoas perturbadas, às vezes até nós mesmos ficamos perturbados com algumas coisas, com a pressão do mundo. Aí a senhora vai cumprimentar, na hora que a senhora cumprimentar, vai sair fogo da sua vida, e a pessoa já começa lá desde a porta já a se arrumar. Oh, glória a Deus! Nós precisamos buscar essa vida de fervor em tudo que a gente faz na casa do Senhor. Olha, irmãos, a oração e fervor são chaves para uma vida de poder na obra de Deus. São chaves, a oração e o fervor. Precisamos botar fervor. Ai, mas então eu preciso gritar? Grita, a Bíblia diz que é para gritar. Mas bota fervor. Eu fiquei muito feliz, mas eu vou falar daqui a pouco. Hoje eu tô assim, sabe como que eu tô aqui acelerada? O inimigo quis tirar minha paz de diversas maneiras. Diversas maneiras. Até um cafezinho que eu estava tomando à tarde, eu não sei por que cargas d'água, eu deixei cair, a xícara bateu, quase parou pelo computador, pela minha roupa, eu saí pelo chão. Gente, eu falei, Senhor, misericórdia. Mas, Senhor, em nome de Jesus, hoje eu vou estar lá na igreja compartilhando com os nossos irmãos e eu creio que a palavra vai produzir efeito. Olha para mim, deixa lá. Esquece. Eu falei com a irmã, esses dias a irmã falou, irmã, você já é batizada com o Espírito Santo? Ela falou, irmã, eu não sei. Eu só sei que eu comecei a tremer, eu só sei que eu comecei a sentir um fogo, mas, irmã, eu senti, parecia que eu já não estava... Eu falei, irmã, e as evidências? Ela falou, irmã, não teve evidência. Eu falei, você precisa buscar evidência, irmã. Esquece que está aqui. Não distraia, não. Ela falou, irmã, então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou entrar na igreja, eu não vou nem lembrar, eu já ia falar o nome, né? Eu não falei, não. Eu não vou nem lembrar da minha herança. Eu vou esquecer. Eu falei, esquece, deixa os diáconos estão aí, deixa eles, o dia deles chega também. E se eles também não aguentar, cai todo mundo no poder, até as crianças. Eu falei, mas deixa, em nome de Jesus. Diácono, vocês são para levantar da onde vocês estão, pegar as crianças que estão incomodando e colocar no lugar. E se precisar calentar, abre essa portinha, que tem 2 agora lá, suba com elas lá e dá um trato nelas, conversa com elas. Faça assim, fala, dá licença, mamãe, vamos conversar? Olha, filhinho, aqui é a casa de Deus, vamos conversar um pouquinho? Ajuda, diáconos. Faça isso. Vocês têm liberdade disso, porque a gente precisa. E as crianças também precisam. E as mulheres também precisam, os homens precisam. Nós precisamos de uma vida de poder. Diga assim, Deus ainda levanta mulheres, homens, jovens, crianças de oração, fervorosos. Precisamos ser fervorosos. Nós não podemos sair da nossa casa para chegar num local. Gente, eu já saio pedindo, Senhor, em nome de Jesus. Eu não quero chegar lá, Senhor, e não ver acontecer algo. Eu preciso ver. Nós precisamos sair das nossas casas assim, se arrumar e pensar, eu quero ver cura, quero ver arrependimento, quero ver transformação, perdão, dons, salvação. Nós precisamos, irmãos. Fortalecimento, renovo, variedade de línguas, dons de maravilha. Nós precisamos ver. Eu quero ver. Eu quero ver. E a oração é muito importante. Ou seja,
Ela é essencial para quem quer ter um ministério de poder, uma vida de poder, pregar com poder, cantar com poder, tocar com poder, ensinar com poder, dançar com poder. Então você também precisa orar neste lugar. Eu estou aqui, você precisa orar por mim, não é fácil. Eu posso falar uma palavra errada, eu posso me perder, eu posso esquecer. Eu também recebo pressão. É difícil. Então nós precisamos orar, Senhor, usa agora o momento da palavra. Eu preciso. Senhor, usa. Nós precisamos orar. Quando meus irmãos, às vezes eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou confessar aqui. Às vezes eu gosto de ir na igreja de outro irmão, sabia? Nossa, irmã Cida, por quê? Só um pouquinho assim? Porque lá eu relaxo um pouco. Não é que eu não oro por ele, eu oro. Mas eu, quando vejo meus irmãos aqui tomando púlpito, eu fico numa tensão tão grande. Senhor, usa a tua filha, usa o teu filho, usa o ministro do louvor, usa, Senhor, os jovens. A gente precisa orar. Senhor, usa o Mateus. Esses dias atrás o irmão Mateus estava aqui. E, irmãos, ele teve a oportunidade, e esse púlpito foi tomado, o pastor foi tomado, de repente foi para mim e foi uma maravilha. Eu falei, Senhor, glória a Deus, sair daqui renovada. Porque Deus, ao mesmo tempo que me deu variedade de línguas, Ele me deu interpretação. E eu pedia, Senhor, eu precisa de um intérprete, Senhor, precisa. E eu não sabia quem estava pedindo para ser um. E você precisa pedir para ser um no momento que a gente está falando em línguas. Porque senão só eu saio edificada. E toda a igreja precisa ser edificada. Mas você precisa buscar com fervor, precisa buscar com zelo e dizer, Senhor, olha eu aqui, Deus. Se não for comigo, faz com alguém. A minha oração é assim, falo, Senhor, se não for eu para interpretar, se não for eu, Senhor Jesus, para revelar, se não for eu com variedade de línguas, usa o meu irmão, mas edifica o teu corpo. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser assim. E eu quero falar mais um pouquinho de alguém. Eu quero falar dela de novo e de mais alguns. Porque essa mulher chamou muito a minha atenção. Eu acho que eu estou vivendo um momento de chamas. Alguma coisa está acontecendo diferente comigo, um reboliço, porque eu tenho buscado isso. Só que essa busca tem que ser assim, ó, incessante. Para um dia ficar igual a panela de pressão. E explodir de poder. Eu quero uma vida de poder. Eu preciso agora. É outro nível que a gente tem que buscar. Eu não quero ficar do mesmo jeito. Graças a Deus eu tenho melhor. Eu entrava muda e saía calada. Irmãos, eu era terrível na timidez. E a Bíblia diz, os tímidos não herdarão o reino de Deus. E eu tinha muita timidez para as coisas de Deus. Era muita timidez. E eu busquei isso. Eu falei, Senhor, eu quero ser ousada. Eu quero ter ousadia, Senhor. Eu quero, Senhor. E Deus, Ele tem me dado a cada dia. É fácil estar aqui? Não. Treme, gente, na base a gente treme. É difícil, não é fácil. Parece que não? Ai. Para orar, então... Às vezes irmãs falam assim, olha, mas eu queria orar, às vezes como fulano de tal, como a irmã Cida, como alguém. Não é fácil. E olha, diga-se de passagem, diga assim, a irmã Cida não ora nada. E não oro nada mesmo. Se não for o Espírito Santo de Deus, se não for a busca incessante, é nada vezes nada. É muito pouco. E eu quero falar para vocês dela de novo, porque ela tem mexido comigo. E eu estou lendo o testemunho dela, a biografia dela, irmã Sabrina, sem parar. E Susana Wesley, como outros pregadores e pregadoras, eles marcaram uma história de servir ao Senhor, de servir a Deus com poder, porque parte do seu tempo, eu não falei nem gastava, eu tirei da mensagem essa palavra gastava e coloquei assim, ó, empregava, diga empregava. Boa parte do seu tempo.
Em oração. Ela tinha essa vida, essa comunhão com Deus. E é importante essa comunhão com Deus. Você precisa, é muito bom você orar. Porque orar é falar com Deus, é estreitar o relacionamento com Deus. A gente precisa. E eu li no livro de Edino Mello, que fala sobre essa biografia, que diz que Martinho Lutero dizia que nós devemos orar, que o crente deve orar, que você deve orar, que eu devo orar. Irmãos, tem outra coisa que a gente precisa orar. Aqui nós temos uma das nossas irmãs que estava com dificuldade com a filha dela. Quando ela... Menina, era uma coisa horripilante. Quando a menina chegava próximo à igreja, a menina começava a dar um piti, um show. Era um show à parte. E ela começou a ficar incomodada com isso. E eu falei assim, irmã, vamos orar. E ela está aqui hoje. E a mãe está aqui. E eu tenho certeza que a mãe já sabe de quem eu estou falando. E eu falei, nós vamos orar, porque essa menina vai parar de dar esse piti em nome de Jesus. E não é que a menina, graças a Deus, ela parou de dar esses pitis, quando dizia que era para as coisas de Deus. Porque no parque não dá piti, nas brincadeiras não dá piti, e nada. Às vezes dá, né? Alguns piti também. Mas, quando chega na casa de Deus, é muito maior. E nós oramos por isso. Porque ela não queria entrar na igreja. Irmãos, nós temos que orar. A oração precisa orar. E aí, ele dizia assim, ó, que o crente deve orar com a mesma naturalidade que o sapateiro confecciona o sapato. Com a mesma naturalidade que o alfaiate faz os casacos. E eu quero ir um pouquinho mais. Eu não sei quem disse, mas eu sei que alguém disse. A oração tem que sair do crente como um espirro. Como um espirro. O espirro não vai involuntário quando o corpo diz tem algo estranho. Assim tem que ser a oração para nós cristãos. A oração precisa fazer parte da nossa vida. Um dos pregadores, muito grandemente abençoado por Deus, pastor Max, já leu sobre ele. Alguns aqui também conhecem. John Hyder. Diz que ele foi muito usado em um grande avivamento que houve lá na Índia. E mais de 100 mil pessoas aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. E sabe o que ele disse? Ele falou assim, orar corretamente significa continuar orando até que Deus responda. Às vezes a gente quer falar, mas eu quero orar certo. Como eu oro? Como eu devo orar? Você deve orar até Deus responder. Eu amei esse conceito de oração dele. Então, quer dizer que essa oração tem que ser o quê? Constante, ininterrupta, sem cessar, sem preguiça. Aqui diz, com fervor, buscar incessantemente. Nós devemos buscar. Mais um que me chamou muita atenção. Esse é o livro O Poder através da Oração. Ele disse assim, ó, por mais erudito que você seja, por mais capacidade que você tenha de se expressar, porque às vezes tem pessoas que não conseguem se expressar tão bem. Por mais que seja a sua ampla, a sua visão, diga ampla visão das coisas. Mas, por mais grandiosa que seja a sua eloquência, tem gente que é eloquente no falar. Ele é eloquente. Por mais que seja simpática a sua aparência. Nada disso toma o lugar de um crente com fervor espiritual. Nada toma de uma vida de fervor. E essa vida que nós precisamos viver. Nós precisamos buscar. E para esse mês das mulheres, eu estou chamando algumas mulheres para essa vida de fervor. Nós precisamos. Eu cheguei aqui e o irmão falou assim, irmã Cida, tá difícil. Eu falei, irmã, busca poder. Ela falou, mas tá difícil. Eu falei, busca poder para a gente conseguir resistir. Busca.
Nós temos que buscar. Agora é um grifo meu, não é mais do livro, agora é meu. Tudo isso faz parte, irmão. Ser eloquente faz parte, ter boa aparência faz parte, ter uma ampla visão faz parte. Tudo faz parte. Ter uma capacidade de se expressar bem faz parte. Tudo isso faz parte. Tudo isso é bom. Mas quando você junta tudo isso, diga, juntando tudo isso, a uma vida fervorosa, temos uma vida totalmente diferente no servir a Deus. Vocês já prestaram atenção que tem pessoas que servem a Deus diferente? Já caiu a sua ficha? Fala, mas é diferente. Tem algo que não é normal. Sabe, você olha assim e você fala, não é normal. Essa daí não é normal. Eu já convivi com mulheres assim. Diga aí, diaconisa e irmã Cláudia. Gente, eu acompanhei algumas mulheres na minha conversão, quando eu estava bebê. Eu ainda continuo. Mas eu era feto, vai. Acho que era um feto. Quando eu era um feto na presença de Deus, agora eu sou um bebê, né? Eu acompanhei algumas mulheres que não era normal. Aquilo não era normal. Não é possível. Não era normal. Tanto não era normal que eu amava. Eu procurava lugar de sentar perto daquelas mulheres. Tinha uma, Benedita Quitéria. Eu já contei para vocês. Eu amava sentar perto dela. Irmãs, se eu chegava e eu estava meio assim, ó, meio sonolenta ali, né? Que nem esse. Tu és o meu abrigo. Aí nós vamos... Aí, né, tem alguns que vão, né, se envolvendo, aí vai dando aquele, né? Ela dava uma explosão. Ela falava terra! E, irmão, na hora que ela falava terra, eu já pulava do banco. Eu pulava do banco. Não tinha como não pular. Ela era uma senhorinha, mas quando ela abria... E ela andava devagar. Ela andava de golinha, de manguinha fechada até aqui. A blusinha até aqui. O cabelinho bem já ralinho, né? Porque a gente o cabelo vai ficando ralo, né? O meu agora tá meio agitado, porque agora eu tô estimulando os cachos para ele ficar. Mas se ele tiver sequinho, ele já tá ralinho, vai raleando. Que a idade vai chegando, vai mudando. A gente vai mudando algumas coisas, né? Mas ela tinha um fervor, diga fervor! Irmãos, não perca aqui não, que tem irmão que precisa de fervor. Tem irmão precisando de fervor aqui. Que passa a semana toda só como o irmão orou aqui. Olha, com tribulação, de problemas, de dificuldade, preso a tantas coisas, não foi assim? O senhor orou assim. Quando nós entramos, ele já orou assim. Sobrecarregado, com o sistema do mundo, sistema mundano, enchendo nossas mentes. E aí, quando a gente chega hoje, é o dia de você buscar fervor, força para continuar. Mas não é para continuar só nas suas coisas seculares, não. É para continuar na presença de Deus. Para continuar na presença de Deus. Então, essa mulher, ela era assim, irmãos. Ela era fervorosa. Irmãos, eu subi um dia em oração, para orar no monte. Irmãos, pensa. A gente já subia assim, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Ela vai revelar os nossos pecados, mas, Senhor, desde agora aqui, na subida do monte, eu já começo a pedir perdão. Tenha misericórdia de mim. Porque a gente olhava para ela, irmã Nath, já falava assim, vai revelar toda a nossa podridão. Era desse jeito. Porque eram mulheres de oração, de comunhão, de intimidade com Deus. A gente tinha até medo, irmã Nath, de encostar. Falava, agora ela vai ver que eu assisti aquela novela, que eu fiz isso, que eu briguei, que eu não sei o quê. A gente já ficava com medo. Porque eram mulheres assim, que dava medo. Não era normal. Não era normal. Não era. Aquilo não era normal. E nós subimos o monte. Eita, ele já falou, alguns jovens nem sobe. Porque vai sair de lá rolando, já vai quebrar o pescoço e vai morrer. Nem sobe.
Eita, dentre esses jovens já tinha... Eita, nem falo. Para por aí, vamos orar já. Confissão de pecados. E os jovens já... Senhor, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, olha para mim. Será que eu posso subir ou não? Sobe esse fica. Eu subi, eu falei, passei pela primeira etapa, Senhor. Não deixe... E se tiver mentindo, já vai cair de lá. Eu falei, Senhor, me ajuda. Era assim. Chegamos no monte, irmãos. De repente, começou o tempo fechar. Sabe quando fecha de repente, igual nós estamos vivendo esses últimos dias? Que de repente está um sol, de repente fecha. Fechando o tempo. De repente, a irmã falou, eita, e agora? Se cair uma chuva agora para descer, irmã, forte mesmo. A gente fala, meu Deus, como pode? Tinha que ajudar até ela para subir, porque não era fácil. De repente, irmã Renata, ela falou, fecha os olhos. Ninguém de olho aberto para ver nada. É com Deus a sua conversa. Irmã, quando aquela irmã pegou, orou, ela falou assim, Senhor, olha esse tempo, o Senhor é dono do tempo, nós estamos aqui para orar e para buscar, para fazer conserto nesta manhã. Senhor, limpa esse tempo. Irmãos, foi sobrenatural aquilo. Eu não acreditei. Quando, irmão, será que eu já posso abrir o olho? Quando ela falou, abre os olhos, que nós olhamos, estava um sol que... Eu falei, não é possível isso. Eu já vi coisas sobrenaturais com essas mulheres. Isso é coisa de Deus. E aí, ali, a gente ficamos e oramos e nos enchemos da presença do Senhor. É por isso, irmãos, que eu digo para vocês que, com certeza, eu estou alicerçada, ramificada, grudada em Jesus. E, com certeza, foi desses discipulados. Foi desses discipulados. Porque Deus, Ele é bom. E Ele nos ajuda. Eu não tenho, até esse exato momento, 18 horas e 48 minutos e 49 segundos, 50, já está passando, que é muito rápido, 51, 52, eu não tenho um desejo de ficar um dia longe da presença do Senhor por nada. Nada. Nada vezes nada. Até esse exato momento. Não sei amanhã, porque nós somos fracos, dependemos do Senhor. Mas eu já fiz um combinado com Deus. Eu tenho um combinado com Ele. Então, amar a Deus, estar com Deus, é uma forte característica, diga forte característica, de quem vive. De quem vive uma vida de prática e de oração. Você precisa praticar. Isso precisa ser praticado. Presta atenção. Você só vai estreitar a intimidade com Deus se você tiver uma vida de oração. Para ter uma vida de oração, é preciso amar a palavra de Deus. Tá ligado? Não tem como. Tem irmãs que me perguntam assim, irmã, como que eu faço para orar? Eu falo, irmã, lê a palavra de Deus. Se você não ler a palavra de Deus, você não consegue orar. Se você não amar a palavra de Deus, você não consegue viver uma vida de oração. Quando nós amamos a palavra de Deus, sabe o que acontece? É tudo automático, vai assim no automático. Nós nos aplicamos em conhecer mais a Deus. E quando a gente se aplica em conhecer mais a Deus, nós tornamos íntimos de Deus. E quando nós tornamos íntimos de Deus, nós nos consagramos mais. Ou seja, nós nos separamos, é um ligado com o outro. Não tem oração, não tem uma vida de prática de oração, se não tiver amor à palavra de Deus. Para você orar, você precisa amar a palavra de Deus. Quando você ama a palavra de Deus, você ora. E quando você ora, ama a palavra de Deus, você se torna íntimo de Deus, não tem como você não se consagrar. Ou seja, se separar, viver uma vida separada. Não existe a possibilidade. E, consequentemente, tendo uma vida separada, dedicada, nós também temos uma vida de jejum.
é tudo um atrelando ao outro, que resulta em uma vida de adoração e louvor a Deus. Não tem como. Eu oro, amo a palavra, busco em conhecê-lo, me torno íntimo, consagro-me, jejuo, e o que acontece? Eu adoro, eu louvo. O crente precisa ter essas práticas. Eu não sei falar muito bem o nome dele, mas eu quero relatar, porque esse livro eu chorei muito. Eu chorei largado quando eu li esse livro. Mas eu chorei no final, mas eu chorei. Falei, Senhor, não é possível. J. Penguin Jones relata no livro O Homem que Orava a experiência que ele teve em uma sala de oração com John Ryder. Sabe o que ele conta? Jones conta que quando ele se despediu, certa vez de Ryder, ele teve uma sensação de um choque elétrico. Porque ele foi denominado o homem que orava. E esse homem tinha poder. Era uma vida de poder, irmão Fabinho. Uma vez nós estávamos aqui num trabalho, e bem naquele cantinho ali, colocaram um teclado, irmão Mel, naquele cantinho, e o irmão veio, o irmão com o indiano, que eles têm o mesmo nome, Daniel. E veio o Cadu. E o Cadu começou. E ele começou. De repente, aí ele foi tomado, que eu já não sabia mais se ele tocava o teclado, se eu não estava sabendo o que ele estava fazendo. Eu falei, mas quem está tocando? Quem é ele? É o Espírito Santo? É algo sobrenatural? Ou é alguém que tomou o lugar dele? E ele começou. E uma vez eu também tive uma experiência. Eu estava com um pastor. Nesse dia, um culto de jovens. E o jovem estava lá na bateria. Tac, tic, tac, tic, 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 tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Cantando. E o pastor tinha pregado, e o pastor começou a fazer ali o apelo, e ele cantando. Irmãos, de repente, eu não sei como. Eu não entendi aquilo. Ele pegou aquela baqueta. E quando ele deu o toque, assim, ó, pá, aquilo fez assim, ó. Ela saiu voando assim, ó. Voando, e ele glorificando a Deus, ele glorificando. E ela não caía. Eu falei, meu Deus do céu. Vai cair no olho dele agora, Senhor. Porque eu não tive como ver. Eu fiquei estarrecida com aquilo. De repente, eu não sei o que aconteceu. E ele continuou glorificando a Deus. De repente, aquilo foi indo. Parou na mão dele de novo. Irmãos, eu fiquei passada. Eu fiquei passada do poder de Deus. Ele se entregou ao poder de Deus. E aqui Jones conta que quando ele foi se despedir, ele sentiu choque quando ele passou por ele. Diz que mais tarde um pregador, irmão Fabinho, um pregador, ao pregar, né? Na verdade, ao pregar, o intérprete estava lá, o intérprete indiano, para interpretá-lo. Ele não conseguiu. Teve que ser substituído. Porque o poder era tanto, que quando ele foi interpretar, ele recebeu tanto poder que não deu mais. Teve que alguém assumir o posto. Imagine se não tivesse outro. Teve que alguém assumir. Porque o Espírito Santo fluía de uma forma extraordinária durante a mensagem daquele homem. O Espírito Santo fluía naquele lugar, irmã Laine. E é assim que a gente precisa viver. O Espírito Santo precisa fluir quando as meninas dançarem aqui. Quando o Jonathan 1 e o 2 estiverem aqui, tocando aqui. Quando o Melk estiver tocando. Quando as meninas estiverem na aula, na escola bíblica dominical. Hoje, na nossa escola bíblica dominical, né, Mateus? Teve um momento que eu pensei assim, será que o Mateus agora, né? E a irmã, porque a irmã falou, mas que lindo! E ela começou a falar assim, mas que lindo. Eu falei, eita, segura que nós estamos na aula, não é para nós agora. E aquilo começou a querer tomar a gente de alegria. Porque conhecer de Deus nos traz descobertas maravilhosas. Que faz bem para nós. É maravilhoso.
E.M. Bonds declarou assim, ó, nada, diga nada. Só essa parte, e eu falo o resto. A não ser líderes que oram, podem ter seguidores que oram. Aqui tem que ter um púlpito que ora, porque aí a gente vai gerar bancos que oram. É assim. E ele é tão profundo que ele diz assim, ó, se um pregador não ora, ele não deve ser chamado de pregador. Forte, né? Ele disse isso no livro dele. Se um pregador não ora, ele não deve ser chamado de pregador. A nossa vida precisa ser uma vida constante de oração. Em todo o serviço na obra de Deus. E em toda a nossa vida. Na nossa vida secular também precisamos ter uma vida de oração. Eu vou falar dela de novo. Você acredita que Susana Wesley ensinou para os seus filhos o valor da presença de Deus? Alimentada pela oração como fonte primária de inspiração e iluminação. Ela ensinou isso para os filhos. E sabe o que ela fazia? Ela tinha um tempo especial destinado, irmão Marcílio, para cada um dos filhos, para conversar sobre Deus e para ensiná-los a ler e a escrever também. E tão lindo, irmã Nath, que ela ensinava os filhos a ler e a escrever à luz da Bíblia. Olha, ao invés dela comprar lá o A, B, C, D, o alfabeto, então ela ensinava eles a lerem com a Bíblia. E ela tinha um tempo especial para os filhos. E eles aprenderam que deveria ter uma vida alimentada pela oração. Porque essa era a fonte primária de inspiração e iluminação. E nós aprendemos na quarta-feira passada que não teve um sequer, na retrasada, desculpa, na passada foi o irmão Julian que nos trouxe, o evangelista que nos trouxe a palavra, na retrasada que eu trouxe, nós aprendemos sobre ela que nenhum dos filhos se perderam. Todos eram retos. Eles buscavam, tinha como prioridade a retidão e o estudo. Nenhum. Não tinha essa de ovelha negra, que sempre falaram, né? Tem um que é mais difícil. Para ela não teve isso. Porque ela foi essa mulher. E Deus pode nos usar. Mesmo sendo pessoas comuns, Deus pode nos usar. Deus pode te usar, pode me usar. Mas nós precisamos nos colocar totalmente ao controle de Deus, inteiramente nas mãos de Deus. E quando nós oramos, Deus, Ele pode nos levantar. Ele pode, pelo Espírito Santo, e a gente pode realizar muitas obras. E obras incomuns, sabia? Mesmo sendo comuns. Diga, mesmo eu sendo comum. Se eu for levantada pelo Espírito Santo, em cada obra que eu realizo, na casa de Deus, no reino de Deus, eu com certeza realizarei obras incomuns. Diga, só os que querem. Eu quero, Senhor. Usa-nos, Espírito Santo de Deus. Neste tempo, eu quero ser usada. E eu comecei a colocar em prática. Meu sobrinho estava chorando. Eu cheguei, o que foi, Isaac? Estava desmaiando. Você está desmaiando por quê, Isaac? Eu estou com medo. Eu falei, Isaac, o medo não traz perfeição no amor de Deus. Vamos orar agora para esse medo sair. Agora. E eu orei por ele. Aí peguei o bichinho dele, transformei o bichinho dele. Falei assim. Aí eu comecei a cantar uma música. E peguei a música e coloquei o medo no meio, para sair todo o medo. Para ele ficar tranquilo, ele começou a sorrir, de repente, eu falei, saiu o medo? Ele falou, já saiu. Já estou bem. A gente precisa colocar em prática. Você precisa chegar para o seu filho e falar, vem cá, vamos orar agora, quando ele chegar.
Ah, meu filho está encalhado, não arruma uma namorada, não arruma um namorado. Vamos orar agora. Meu filho não vai bem na igreja, vamos orar agora. Meu filho começa a tocar, de repente já não quer mais o violino, já não quer mais o violão, já não quer mais estar na igreja, já está, de repente, indo. Vamos orar agora por você. Meu filho não tem amizade. Meu filho não tem isso. Vamos orar agora por você. Meu marido é inquieto, meu marido é turrão, meu marido não ora em casa. Vamos orar agora com você. Hoje o pastor estava realizando uma tarefa. Ele até deu risada. Só que o pastor, ai meu Deus, ele não é nada discreto. Eu fui fazer uma pergunta para ele só discretamente. Ele contou para todo mundo. Falei, meu Deus do céu. Ele não consegue, igual criança, igualzinho. Igualzinho, gente. Uma vez a gente estava lá no bazar. Aí eu peguei, né, fiz uma catança dele, uma catança que a gente foi. Um bazar lá no interior de São Paulo, quando eu estava no interior, quando eu estava lá em Tietê. E a gente tinha que ajudar a igreja a comprar uma porta de vidro. E aí eu fui lá e escolhi um monte de roupas do pastor. Escolhi. Pode abrir a porta, irmãos, é para os que estão aí fora ouvir. Eles ficam sem se alimentar. Aí, o que aconteceu? Peguei lá umas roupas do pastor, coloquei tudo lá, pendurei. Aí, sabe o que o pastor fez? A moça estava bem escolhendo assim. Olha essa blusa, que bonitinha. Aí o pastor, essa aí é minha. Aí a moça... Aí eu falei... Hotel... Não, pode escolher. Você não estava mais usando. Ele falou, eu queria usar assim ainda. Que mandou você tirar e não me falar? Gente, que vergonha. Aí hoje eu mandei uma mensagem para ele. Falei assim, Theo, eu não ouvi, né? Se você orou? Ele estava fazendo uma atividade. Aí ele, orei. Olha aqui, ela está perguntando se você orou. É porque ele orou e não sei o quê. Eu falei, Theo, não era para perguntar assim. Na frente de todo mundo, perguntou. Aí ele está perguntando, ela está perguntando se nós oramos. Eu falei, meu Deus do céu, mas tá bom, eu estou aqui orando, glória a Deus, ele é assim mesmo. Ele é assim. Então, nós temos que viver uma vida de oração. Nós temos que impulsionar a nossa família. Os nossos irmãos, orar por eles. Impulsioná-los eles também para orar. Nós precisamos. Talvez a gente se sente pequeno, né? Às vezes a gente se sente tão pequeno, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir orar assim. Não vou conseguir orar. Porque, irmãos, quando eu começo a orar, misericórdia. Aí a irmã fala, meu Deus do céu. Aí eu começo, né? Eu vou viajando. Aí já não estou mais aqui. Aí eu já fui para isso, para aquilo, já voltei, já fui de novo, já voltei. Aí eu vou indo, aí vai vindo um monte de coisa e vou indo. E às vezes a gente se sente, será que eu vou conseguir um dia fazer? Mas cada um tem a sua forma. E o Senhor é tão maravilhoso que quando você se sente, às vezes, lá em 1 Coríntios diz, em 1:21, de 27 ao 29, diz assim, ó, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as mais fracas deste mundo para confundir as fortes. Escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então Ele nos usa mesmo sentindo pequeno, mesmo sentindo, talvez a gente se sente tão fraco, tão distante, tão fora dessa realidade de vida, de oração, de fervor, dessa alegria de servir a Deus. Às vezes a gente se sente. Às vezes a gente se sente tão amargurado. Às vezes a gente se sente tão triste. Às vezes a gente se sente tão incapaz, tão impotente. Mas Deus pega você desse jeitinho mesmo. E fala assim, eu vou realizar uma obra em comum com ela. Para que ninguém se glorie perante a mim. Sabendo que tudo vem do Senhor. E tudo é para Ele, por Ele. E toda a glória é para Ele. E nessa noite eu quero orar com você. E eu quero ler aqui uma parte do livro que eu até não trouxe ele para não ficar ruim, mas é maravilhoso. Diz assim, ó. Nas mãos do Espírito Santo, uma pequena pedra pode derrubar um gigante. O cajado colhido no deserto pode abrir o mar. Uma queixada de jumento pode matar 1000 homens. E um simples servo de Deus. Agora eu estou fazendo um grifo meu, tá? Pode se transformar em uma poderosa arma contra toda a força do inferno que quer se levantar contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa igreja, contra o nosso ministério, contra a sua família, contra a sua vida, lá no seu emprego. Ele pode fazer isso. Aí diz mais, nas mãos de Deus, uma mulher amargurada pode ser mãe de um grande profeta, como foi o caso de Ana. Agora eu estou lendo aqui, o que está escrito aqui, não sou eu. Uma mulher destinada à morte pode salvar um povo, como ocorreu com Esther.
Uma mulher excluída da sociedade pode entrar para a linhagem real do Messias, como aconteceu com Raabe. Uma mulher desacreditada de ser mãe pode gerar uma nação, como se deu com Sara. Através da capacitação divina, agricultores são transformados em engenheiros navais, como ocorreu com Noé. Presos em chefes de estado, como aconteceu com José. Fugitivos em libertadores, como foi com Moisés. Anônimos em heróis, como se deu com Gideão. Imigrantes em herdeiros da linhagem real, como foi com Ruth, que o evangelista pregou aqui na quarta. Pastores em reis, como ocorreu com Davi. Garçons em governadores, como se deu a Neemias. Escravas em rainhas, como se fez com Esther. Boiadeiros em profetas, como aconteceu com Amós. Pescadores em grandes líderes, como se deu com o apóstolo. Pela capacitação divina, discípulos tornam-se mestres, como Pedro. Réus em juízes, como Moisés. Ovelhas em pastores, como Timóteo. Assassinos em apóstolos, como Paulo. E mulheres comuns, homens comuns, crianças comuns, jovens comuns, em grandes pregadores. Usados por Deus. Mas não grande porque você é grande, não. É porque Deus, que é grande, pode te usar. Deus pode nos usar. Nós precisamos buscar.